Fala aí galera do YouTube, Professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, trazendo, é claro, hoje dicas muito importantes para vocês que vão fazer o SISU 2. Galera, estamos começando uma série de vídeos que nós já colocamos as estatísticas, nós já colocamos uma série de coisas importantes. Uma série de vídeos para a gente ter atenção total para você que vai fazer o SISU 2. Não somente você que vai fazer o SISU 2, mas depois, lá na frente, o SISU do ano que vem, o próprio Enem em si, que a gente precisa de alguns detalhes que a gente vai colocar aqui também. São vídeos, na verdade, instrutivos para que você possa analisar bem a sua escolha, analisar bem a sua universidade, e tem dicas muito importantes para vocês. A gente que acompanha, eu que acompanho aqui o Enem há muito tempo, trabalho com o INEP há muito tempo, a gente sabe muito bem a preocupação de muitos na hora de fazer a prova e depois na hora de escolha da universidade. Eu digo que é uma escolha muito difícil, e a gente vai tentar aqui trazer uma série de coisas bem interessantes para vocês. E hoje é o nosso primeiro capítulo, entre aspas. É aquilo que eu falei para vocês, assim, a gente sempre pede a ajuda de vocês, aquela divulgação nas redes sociais, naquela divulgação aí do nosso canal, se inscrever, ver o vídeo, se inscreve aí, certamente você vai ter informações importantes para o SISU, para o Enem. Pessoal que vai fazer o Enem novamente, pode ficar aqui que você vai ter muita coisa interessante, ou seja, tudo que você necessita para conseguir sua vaga na universidade, através do Enem, depois do SISU, você vai ter todas as informações aqui. Vamos chegar aos 20 mil. Nosso objetivo agora é chegar aos 20 mil. Eu vou dar uma dica muito importante para você, mas muito mesmo, tá? Muito importante mesmo, que pode mudar até o pensamento de vocês na hora da escolha do seu curso no SISU, tá? Principalmente aqueles que estão esperando a vaga e às vezes a nota está um pouco mais baixa e você não conseguiu ainda. Então, consequentemente, você precisa de quê? Você precisa daquele, olha, me ajusta aqui que depois eu vou dar um jeito. Mais ou menos isso é o que a gente vai falar com vocês, e vamos começar hoje com o primeiro capítulo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma coisa que me assustou muito no SISU 1, e nós tivemos a nota de corte fantasma. Nós fizemos o vídeo aqui, falamos muito sobre isso, e aí ainda não se tem uma posição nenhuma sobre o MEC, sobre essa nota de corte fantasma. Então atenção total, vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Então, o nosso objetivo hoje é trazer algumas informações importantes para você pensar sobre o Enem de uma forma geral. Sobre o SISU de uma forma geral. Eu estou pensando já em Enem, tá vendo como é que eu tô? Olha só, vamos começar pelo seguinte. Coloquei aqui para vocês acho que uma característica que eu digo que é muito importante no que diz respeito a quantos, que eu digo, candidatos se inscreveram no SISU 1 e nessa relação candidato-vagas que nós tivemos inscritos na plataforma SISU, tá? No primeiro semestre. Então, tá, em medicina, por exemplo, tivemos 286 mil pessoas para 4.200 vagas. Nós temos agora mil vagas, tá? 1.200 e poucas vagas. Então você fala assim, poxa Roberto, então vai ter muita gente. Vai, certamente vai ter muita gente. No entanto, você sabe qual é o limite daquelas notas. Tem gente trocando, etc. Mas aquele cara que está muito próximo da vaga, ficou lá, pô, eu sou o primeiro da lista de espera e não fui chamado. Sua chance é muito grande. Por quê? Porque se a sua nota é alta, a gente vai balizar pela nota de corte. Inclusive eu botei um vídeo ontem à noite que falou muito sobre isso, tá? A importância disso. Direito, mais ou menos aí 135 mil com 5.900 vagas. Administração, 113 mil, 7 mil vagas. Eu coloquei todos esses dados no vídeo anterior para o SISU 2, tá? Então todas as vagas estão aqui. Enfermagem e psicologia. Todos os 5 cursos que foram o maior número de inscritos, nós colocamos ontem para você dar uma olhada na quantidade de vagas que tinha. Então é importante que você analise isso, essa primeira análise. A gente não pode sair fora do processo legal. Assim, Roberto, eu estou com 580, eu passo para medicina? Não passa. Mas cota, nem cota, galera, nem cota passa. Só se você tiver uma cota PCD, se eu não me engano, vou dar um exemplo, L10, uma cota PCD L10 que você tem tudo, que aí de repente uma universidade possa não ter nenhum inscrito e você se inscreva lá e dê certo. Eu vejo muitos vídeos das pessoas falando assim, passei com 400 pontos. Passa.
sem problema nenhum, você consegue. 420 pontos passei. Passou para física, geografia, eu vou dar um exemplo da minha área, porque muita gente pode falar, Roberto, tá falando de... Lá no interior, tá? Para um IFE, ou lá no interior. Pode acontecer? Pode. Teve IFES e universidades que não tiveram candidatos. Eu falei isso para vocês. Quando a gente coloca sempre a parcial do dia, eu coloquei, olha, galera, a UESO aqui no Rio de Janeiro está sem candidato para engenharia tal. E aí lotou. Porque você dá a dica, o cara vai logo lá. Então é importante pensar muito sobre isso, tá? Isso é fundamental, na minha opinião, esse é o elemento crucial aí. Então a gente tem enfermagem, a gente tem psicologia. E aí vem o seguinte, Roberto, tudo bem, analisei essas vagas, estão do SISU 1, inscritos no SISU 1, beleza. Os caras ocuparam essa vaga e tal, então sobrou essa galera toda que vai fazer o SISU 2. Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Muitos já vão tomar o seu rumo da universidade, outros vão fazer o Enem novamente, etc. Mas vamos pensar no pior, né? Nesse número elevado aí, por exemplo, vou dar um exemplo. 4 mil conseguiram a vaga, então 282 mil pessoas vão tentar para medicina. Sim, mas aí você sabe que essas notas elas estão variadas um pouco mais para baixo. Beleza? Beleza. Então, vamos concorrer com isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Qual a principal dica? Aí a gente começa a trabalhar da seguinte forma. Aí o que eu acho que é muito importante, então, aqui nesse cenário. É o seguinte, a gente pensar, primeiro, sempre usa a segunda opção do SISU. O pessoal fala assim, Roberto, eu não vou usar a segunda opção. Sempre usa a segunda opção. Depois você pode até descartar no último dia. Mas ela serve para você balizar o que você quer e o que você tem numa segunda opinião. Eu quero medicina na UFRJ e medicina na Unirio. E aí eu vou balizar isso. Porque só eu ficar na medicina na UFRJ, quando eu rodo essa nota, na madrugada, na meia-noite, como foi, eu não tenho a nota da Unirio. Eu posso até colocar lá, mas eu não tenho a minha posição correta. Então, é importante que você faça essa comparação. Você pode trocar, opa, quase o meu microfone aqui. Você pode fazer essa troca. Sempre use a segunda opção na comparação das notas. É fundamental. Nem que no último dia você elimine a segunda opção, porque você passou para a segunda opção, mas você quer a primeira. Essa é uma outra dica que a gente vai falar agora. Tem assim uma segunda opção de curso, quando não há chance na primeira. Roberto, eu quero medicina, mas estou com 680. Não vou passar. Mas enfermagem eu estou sendo aprovado. E aí? Minha primeira opção é medicina e minha segunda é enfermagem. Lembrando o seguinte, essa é uma regra básica do SISU. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Regras básicas do SISU. Se você está aprovado, você não está aprovado na primeira, está aprovado na segunda, a segunda é que vai valer. A primeira você não entra na lista de espera. Então, vai desaparecer esse e vai aparecer a segunda opção como aprovado. Então, acabou para mim? Acabou. Você está aprovado na segunda opção. Acabou. Não quero isso, Roberto. Então, elimina a segunda opção, deixa só a primeira para que você seja colocado na lista de espera, ou aspas, você escolha a lista de espera da primeira opção. Roberto, quando eu estou na primeira e na segunda opção, eu não passei nenhuma das duas. Você depois vai escolher entre uma e outra qual que você quer. Roberto, eu passei nas duas opções. A primeira opção que vale. E aí vem aquela questão da nota de corte fantasma, que depois a gente vai falar com calma, porque a gente não tem uma posição ainda do SISU para isso. Isso é importantíssimo também. É uma das coisas que fez com que muita gente deixasse a medicina e não fosse aprovada no passado. Eu coloquei aqui, tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que foi a avaliação de notas, que nós vamos colocar hoje, mais tarde, como uma live nessa questão da avaliação de notas. A avaliação teve, vou dar um exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nota caiu 12 pontos do último dia para a chamada. Então o cara que estava lá desclassificado, se ele ficasse na lista, ele estava classificado. Então atenção total para isso também. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Quais universidades estão ofertando o seu curso? Você já viu isso? Não, já sei, eu quero essa universidade. E outras que você possa ir. Lembrando que nós estamos, apesar do MEC estar pressionando o ensino presencial, ainda estamos no ensino à distância. O segundo semestre, para muitas universidades, só vai começar em novembro, tá? Então atenção para isso também. Importantíssimo isso. Se você acha que você não vai ter condições de ir para a universidade, esquece, pensa numa outra opção. Isso é muito importante para você. Você achar qual é o elemento
mais balanceado para você. Essa universidade é perto da minha casa, essa é muito longe, eu não vou conseguir para essa, tá? Então isso é importante. Uma outra coisa que eu chamo muito a atenção de vocês como eu falei, né, as notas irão aumentar de acordo com os dias do SISU. O que acontece é que você entra no primeiro dia e no segundo essas notas já vão começar aumentando. Isso é possível por quê? Porque hoje você não faz uma pré-disposição para aquela vaga. Todo mundo pode escolher qualquer vaga, entendeu? Eu posso querer medicina, mas no final, no último dia, eu estou querendo engenharia, porque é a única que eu consegui passar. Isso acontece e muito. E atenção total para isso. Por quê? Essa vai ser uma dica que a gente vai colocar nesse último dia, tá? Esse último dia, precisou, se a gente batendo 20 mil inscritos, certamente você vai ter essa dica que é muito importante. Mas analisar realmente essa avaliação de notas. Não tem mais nota de corte fantasma, entre aspas, a gente não viu ainda, que agora é a posição verdadeira onde você está, então é importante você analisar a sua posição em relação à aprovação ou lista de espera. Isso é muito importante também, depois a gente vai falar também sobre isso, que é uma das coisas que eu acho mais importantes do SISU. As pessoas acham o seguinte: Roberto, eu estou em tal coisa, mas eu não quero, vou ficar na lista de espera, bagunçar tudo. Você não pode bagunçar tudo. Você está desanimado, no último dia você não conseguiu passar, a lista de espera é um elemento crucial. Como eu falei para vocês no outro vídeo, teve gente, direito na UFRJ, chamou 96 pessoas, 93 ou 96 pessoas. O cara que de repente estava lá desanimado foi aprovado. Então, atenção para isso. E aí eu digo o pós-SISU. Cara, não tem jeito. É um processo. Eu sempre digo que é um processo, por isso que a gente está aqui, o canal, a gente dá aula de geografia, a gente prepara você para o Enem, a gente traz dicas para o Enem. Hoje a gente está priorizando o SISU porque eu sei que muita gente está ansiosa por isso. Eu sei que entrar para uma universidade é uma coisa, assim, eu fui estudante de escola pública, fui estudante de escola municipal, estadual aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei, sempre já falei isso nos meus vídeos. Minha mãe era cabeleireira, meu pai era aposentado, né, era vendedor, se aposentou e a gente vivia na Zona Norte, vive ainda na Zona Norte do Rio de Janeiro, eu vivo ainda na Zona Norte do Rio de Janeiro. Minha mãe já faleceu, mas meu pai vive ainda. Eu ia para o colégio municipal estadual. A gente, naquela época, não tinha cota, senão tinha cota completa. Eu tinha PPI, eu tinha renda e tinha escola pública. Então eu fui para a faculdade e assim, caramba, graças a Deus. Foi esforço, mas também foi sorte, entra tudo. Aqui é um processo que começa no SISU, na preparação do Enem, e vai até o SISU. É um processo que eu digo que é um processo extremamente longo. Você acha que acabou no Enem? Não acabou, não. Vem o SISU aí e depois tem o pós-SISU, que é o quê? Que quando você está numa lista de espera e está saindo vestibulares e você pode fazer. Essa é uma coisa que eu já coloquei aqui muito nesse canal. Por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para a gente crescer. Quantos vestibulares eu coloquei aqui somente com a nota do Enem? Não só com a nota do Enem, mas com o histórico escolar. Às vezes é o vestibular que está do lado da tua casa. Você chega lá, histórico escolar ou nota do Enem, você passa. Galera, atenção total para isso. Então, com isso, a gente consegue a vaga. Mas é claro, é um primeiro passo. Como eu falei para vocês, tem muita coisa interessante vindo aí, muita coisa mesmo. Eu digo sempre o seguinte, que é extremamente necessário que a gente tenha informações adequadas para conseguir o nosso objetivo. Sem essas informações adequadas, eu vou me perder na hora de escolha. E aí eu vou perder a minha principal opção, que é o SISU. Eu sei que tem vestibulares, mas certamente o SISU é a grande opção que a gente tem hoje. Então, esse é o primeiro passo. Como eu falei, é um capítulo, né, de uma série que só termina na sexta-feira. Porque eu só vou abandonar vocês realmente na sexta-feira. Sexta-feira que a gente fala assim, finalizou, meia-noite finalizou, a gente vai deitar com calma, vai botar a cabeça no travesseiro e vai falar assim, poxa, consegui passar, não, vou esperar a lista de espera, mas certamente vai ter muita gente aprovada, como vocês já viram aqui. Eu digo que é um dos elementos fundamentais que a gente prega aqui no canal, é certamente você dentro da universidade. Por isso que eu sempre peço a vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, que dê lá o joinha pra gente, que, poxa, divulguem nas redes sociais, aproveita lá o Instagram, aproveita o WhatsApp, fala com um grupo de amigos, olha, o professor Roberto Stabile está dando uma série de dicas importantes. Hoje foi essa dica, daqui a pouco tem um outro vídeo importante para vocês, como eu falei, e tem a nossa live que vou colocar as notas as notas
de medicina, como é que elas variaram, para todas as áreas. Mas a gente também vai falar um pouquinho, principalmente de elementos do SISU na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Segunda-feira a gente vai fazer uma live. E terça-feira a gente começa a nossa batalha e certamente vocês com todo um processo de conhecimento, não somente conhecimento, mas também com tudo o que vocês precisam para fazer uma boa escolha. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.